Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre normas e procedimentos administrativos. O que são essas normas? Quais são as principais? Como elas funcionam, tá? O que significa cada norma ou procedimento dentro da nossa empresa, ou dentro da empresa onde a gente está trabalhando, tá? Na a norma nas empresas, elas são, de forma geral, procedimentos que permitem uma certa organização, certo? É através das normas e procedimentos que uma empresa ela pode, certo, padronizar o trabalho, certo? Com as normas ela vai definir quais são os requisitos que o trabalho deve atender. O que é que os trabalhos precisam fazer, né? As normas elas são criadas com o objetivo de dizer como fazer o trabalho e o para que fazer aquele trabalho, certo? O porquê de fazer aquele trabalho. Já os procedimentos, eles são atos ou ações que são implementadas, certo? Que são executadas na empresa para que ocorra o trabalho, certo? Que trabalho vai ser feito? Qual tipo de trabalho vai ser feito, tá? É o que fazer. Então, essas são a grande diferença entre norma e procedimento. Norma são requisitos que os trabalhos precisam atender, por exemplo, uma produção, certo? Você tem que produzir por dia produção não, você tem que vender por dia 10 quantidades de um produto X, certo? Você tem que resolver 5 atendimentos de algum cliente que ligou reclamando, ou você precisa abastecer algum setor até o final do dia. Isso são normas, tá? São como fazer aquele trabalho, como é que eu vou abastecer, por exemplo, um supermercado, um setor de supermercado, da forma mais rápida possível, e para que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso, tá? Isso tudo escrito. Já nos procedimentos, você vai ter uma explicação de o que você tem que fazer para que você consiga atender os objetivos do trabalho, certo? De forma geral, existem 4 tipos de normas e procedimentos. São eles: os procedimentos técnicos, certo? Os procedimentos de qualidade, normas e procedimentos de qualidade e normas e procedimentos de segurança e saúde. E também temos os ambientais, tá? Vamos ver mais detalhadamente cada um deles agora. O primeiro deles que a gente vai ver são as normas e procedimentos técnicos, tá? Nos técnicos, eles são textos, de forma geral, se algum de vocês já viu, por exemplo, um manual, certo, da empresa, como trabalhar, o que é que pode, o que é que não pode fazer, como se portar, quem é o seu chefe. Algumas empresas, elas entregam, quando você começa a trabalhar, um livro, certo? Indicando todas as normas daquela empresa. Quais todas as normas e procedimentos, o que fazer em determinada situação. Tudo isso, em algumas empresas, já está escrito e previamente estabelecido. Então, antes mesmo que aconteça com você, você já sabe o que fazer se aquilo ocorrer, tá? Esse é um exemplo muito prático do que é uma norma e procedimento técnico. Mas elas também são feitas, certo? Vamos detalhar mais o que são essas normas e procedimentos técnicos. Elas são feitas com base em conhecimentos técnicos, tá? Eles são etapas, certo? Que orientam a organização, que eles conseguem, eles conseguem
organizar o trabalho, certo? Da melhor maneira ou da forma que a empresa mais entende como produtiva, tá? Para a elaboração de um exemplo, né, do manual das normas e procedimentos corporativos, que foi o livrinho que eu disse para vocês agora, que é o que entrega, algumas empresas entregam quando a gente começa a trabalhar lá, ela visa primeiramente, certo? Como ela é uma coisa técnica, ela visa, certo? O objetivo dela é atender às leis, às legislações que estão em vigor, certo? Como também padronizar todo o trabalho da empresa. E para isso, para você conseguir esse tipo de padronização, além de treinamentos, além de orientações, você precisa ter algum texto, você precisa ter isso escrito em algum lugar. Até para as pessoas puderem consultar, poderem consultar em caso de dúvida, tá? E é nesse texto que todos que, que há todas as informações e dados técnicos, certo? A todo momento precisamos sempre, certo, ter em mente que as instruções técnicas, todas elas têm que vir acompanhadas de instruções e práticas. Então, se existe o conhecimento técnico, já tem que ter já tem que ter havido, desculpa, um, alguma experiência anterior, por exemplo, aconteceu algum problema no passado e para resolver esse problema foi feito algum tipo de procedimento. Esse procedimento se transformou numa informação em um dado técnico, porque agora, quando a empresa tiver aquele problema novamente, ela já sabe o que fazer, certo? Então ela consegue organizar o seu trabalho. E essas normas técnicas, elas visam, além de adotar, certo, uma prática nova que a empresa pode estabelecer, ela também busca aperfeiçoar as que já existem. Todos os documentos técnicos, ele tem com todo, de forma muito geral, eles tentam definir quais são as autoridades, poderes e responsabilidades, certo? De cada um. É lá onde a gente vai encontrar quem é o nosso chefe direto, a quem a gente tem que responder, quem é o chefe do nosso chefe, entendeu? A hierarquia. Lá deve ter escrito a hierarquia da empresa, certo? Os cargos, as responsabilidades de cada um, isso tudo tem que estar escrito lá, tá? Por isso que esse tipo de documento, ele é feito pela alta administração. Geralmente esse manual são os diretores, certo? Da empresa que ficam encarregados de criar esse documento, porque a alta administração são aquelas pessoas que têm cargos de gestão, certo? E elas respondem por toda e qualquer atividade daquela empresa, ou daquela sede, ou daquela unidade, tá? Depois que esse documento ele é concluído, que ele é estudado, que ele é estabelecido e que ele é criado, ele precisa ser formalizado, certo? E as pessoas que criaram ele precisam todos revisar todo o documento e aprovar, tá? Os conhecimentos ali escritos. Então, a gente tem que definir muito mais do que o que se deve fazer, a gente tem que adequar, tá? Aquelas normas e procedimentos para que ocorra o cumprimento no dia a dia da empresa. Não adianta em nada serem criadas normas e procedimentos se elas não podem ser cumpridas, tá? Existe também nesses nossos procedimentos, e é muito importante a gente conhecer, que é o nosso próximo tópico, conhecer a ISO 9001. A ISO 9001 é um procedimento
de qualidade, tá? São normas e procedimentos de qualidade. Gestão de forma geral, melhorar de forma contínua. Ficar a ISO 9001 são normas e procedimentos de qualidade que a todo momento tem como objetivo um aperfeiçoamento da gestão, tá? Sempre, claro, ressaltando que a ISO 9001 ela é uma norma de procedimento de qualidade, mas que mesmo ela melhorando a gestão, ela não impede a criação de novas normas na empresa. E para conseguir a ISO 9001, nós precisamos seguir algumas exigências, certo? Que nós vamos ver agora. Nas normas e procedimentos de qualidade, a gente observa a todo momento que a qualidade ela tem como objetivo de melhorar, certo? Como eu falei para vocês antes, o aperfeiçoamento. A qualidade, o rendimento do trabalho, tudo isso tem que ser melhorado. E para que isso consiga ser melhorado, vocês podem perguntar para mim o que a gente deve fazer, Gabriel? O professor, o que nós poderemos entender? Será que realmente é importante ter a ISO 9001? É. Por que é que eu digo isso para vocês? Porque uma empresa que não tem a ISO 9001, certo? A empresa pode até adotar as normas e procedimentos, mas não ser certificada, não ter, certo, entre aspas, o selo, certo, a oficialização de que ela possui a ISO 9001. Porque para isso a gente tem que recolher todos os documentos, tem que criar todos os procedimentos para que a gente consiga oficializar, tá? Na ISO 9001, ela é muito importante que as empresas obtenham ela ou que pratiquem suas normas e procedimentos, porque ela vai conseguir, com isso, se manter moderna e atualizada. Pensem comigo, no mercado hoje, certo, de trabalho, onde a concorrência é tão alta, aonde as pessoas estão inovando a todo momento, estão criando novos serviços, criando novos bens, tá? A todo momento um produto novo surge. Se você não se manter, se uma empresa não se manter moderna e atualizada, ela não vai conseguir competir no mercado. Então, a importância de se ter o ISO 9001, ou, de forma geral, se ter normas e procedimentos de qualidade, além de melhorar, objetivar, melhorar a gestão, ela vai tornar a empresa moderna e atualizada, tá? E para que a gente possa implementar a ISO 9001, a gente precisa de quê? Desses 6 elementos aqui que eu trouxe para vocês nessa imagem. A gente precisa de um controle de documentos, saber quais são os documentos que quais são os documentos que existem na nossa organização, no nosso setor, tá? Ter um controle de registro, saber o que entra e o que sai, tudo tem que ser conhecido, tá? Tem que haver auditorias internas. Vocês podem perguntar, professor, o que é auditoria? Auditoria é um serviço, tá? Que pode ser ela interna ou externa. Se for interna, então um próprio funcionário da empresa faz a auditoria. Se for externa, uma pessoa de fora é contratada para fazer a auditoria. E no serviço de auditoria é feito um levantamento, uma avaliação. A auditoria é como se fosse uma avaliação, certo, da empresa, de forma geral, de todos os setores, os procedimentos do dia a dia, certo? A auditoria é uma avaliação que a empresa passa, tá? Também é necessário um controle sobre todos os produtos e serviços que não estão nos padrões desejados, né? Controle de produto e serviço não conforme, que quer dizer um produto ou serviço que não está no padrão desejado pela empresa. Por que aqueles produtos ou aqueles serviços não estão no padrão? O que aconteceu? Isso precisa ser observado.
a gente precisa também de uma ação corretiva para que a gente possa corrigir defeitos ou falhas que ocorram a todo momento, e isso é uma coisa que ocorre, falha e erro ocorre direto, o tempo todo, sempre, certo? Não existe processo ou não existe gestão sem falha ou sem erro. Falhar e errar é normal. E isso vocês têm que entender para que vocês não podem pensar que eu nunca vou errar, eu vou buscar nunca falhar. Não, vocês vão errar, vocês vão falhar. Mas o importante é que vocês o que aprendam com isso, certo? Aprender com o erro é uma coisa muito mais difícil do que parece. Poucas são as pessoas que de fato implementam isso. E uma empresa, ela precisa sempre ter isso em mente, ela precisa sempre ter uma ação corretiva para corrigir suas falhas, como também nesse outro elemento que eu falei de vocês, sobre um produto ou serviço que não está dentro do padrão esperado, a ação corretiva serve para isso também, para corrigir essa falha que ocorreu, corrigir esse produto ou esse serviço, tá? E também a empresa precisa de uma ação preventiva, tá? O que é uma ação preventiva? Uma ação preventiva é uma ação que se antecipa, certo? A possíveis falhas ou possíveis erros. Uma ação preventiva, ela é estabelecida nas normas e procedimentos de qualidade como uma ação que você deve tomar sempre para evitar algum tipo de erro. Então, sempre que você executar essa ação, você nunca vai errar em um certo momento, ou de um certo jeito, ou em uma certa situação. Claro, lembre-se, tudo que eu falei, normas e procedimentos, como eu falei nos slides passados, normas e procedimentos técnicos são criados a partir de experiências passadas. Então, essa ação preventiva também é criada a partir de experiências passadas. Porque não tem como você se prevenir em relação a algo se você não sabe o que vai acontecer. Você só se previne com o que você já sabe que pode acontecer. E se você sabe que pode acontecer tal coisa, ou você já viu acontecendo, ou já aconteceu alguma vez, certo? E implantar a ISO 9001, ela aumenta o quê? Ela aumenta a nossa competitividade, certo? Deixa a empresa com nível de competitividade maior, ela consegue ter vantagem sobre seus concorrentes. Credibilidade, ela consegue também com a melhoria da qualidade, certo? A empresa consegue entregar um produto melhor e com isso consegue credibilidade com os clientes. Os clientes acreditam naquela empresa, acreditam que aquele serviço, aquele produto é bom, certo? A gente também aumenta a nossa produtividade, certo? Com procedimentos de maior qualidade, nós conseguimos produzir melhor e num menor tempo. Fazer as coisas com qualidade não necessariamente significa que nós iremos produzir uma qualidade superior. Nós também poderemos produzir de uma melhor maneira, tá? Como também a gente proporciona uma maior organização e padronização para a empresa. Uma empresa que consegue ser organizada e padronizada, ela consegue o quê? Ser constante, ser regular. E uma empresa conseguir se manter no nível de qualidade alto é muito importante para que ela consiga sobreviver no mercado de trabalho. Nas normas ainda sobre qualidade, elas podem levar de forma principal em consideração 3 pontos, tá? Para se conseguir a certificação da ISO 9001, a empresa precisa, certo? De planejamento de qualidade, tá? A todo momento, esses procedimentos de qualidade eles têm que ser levados o quê? Em consideração o desejo do cliente. A empresa ela tem que ser feita e ela tem que atender ao que o cliente dela precisa. E por isso o desejo do cliente é levado em consideração, tá? O planejamento de qualidade ele leva em conta a satisfação do consumidor,
certo? É buscar a satisfação. A gente tem que se planejar para que a gente consiga satisfazer os nossos clientes. Na manutenção da qualidade, a gente vai o quê? Criar processos, certo? Gerenciar as nossas atividades para que a gente consiga, ao máximo, certo? Extinguir qualquer falha. A gente nunca vai conseguir extinguir a falha de forma totalitária. Nunca vai conseguir simplesmente excluir uma falha ou excluir o erro. Isso é impossível, mas a gente sempre tem que tentar buscar isso. Se a gente sempre buscar melhorar, certo? O objetivo, certo? De satisfazer o cliente vai ficar muito mais fácil, tá? Porque é por isso que há essa manutenção de qualidade. A gente tem que manter a qualidade das nossas atividades, manter a qualidade da empresa. E além de planejar e manter a qualidade, a gente tem que melhorá-la. Não adianta você manter só a qualidade. O mercado de trabalho, ele é muito dinâmico, ele muda muito, ele melhora muito, ele inova muito. Então você tem que estar sempre crescendo. A empresa tem que estar também sempre crescendo. Uma empresa que não cresce, fica parada, mantendo seu nível de qualidade, vai chegar um momento que ela vai se tornar obsoleta, certo? Para um exemplo para vocês terem uma ideia, a empresa americana IBM foi a empresa responsável pela popularização e criação de computadores. Hoje você mal escuta falar dessa empresa, entendeu? Ela perdeu muito espaço. Por quê? Porque ela não conseguiu crescer junto com o mercado, tá? A empresa que praticamente foi responsável por criar computadores, hoje é uma empresa como qualquer outra, tá certo? Então, isso é um exemplo para vocês terem ideia sobre o quão é importante melhorar sempre a nossa qualidade. E como é que a gente faz isso? Tendo controle, certo? Sobre os índices de qualidade, sempre se antecipando ao desejo do consumidor. Se antecipando ao que ele pode querer, o que uma empresa pode fazer para atender melhor, nunca esperando uma reclamação, sempre se antecipar. Proatividade. Proatividade é algo muito importante. O que é ser proativo? É você sempre, certo? Fazer o que você sabe que você tem que fazer antes que alguém te peça. Esse pode ser um exemplo de proatividade para vocês. Sempre, sempre vocês devem agir e não esperar para agir, certo? E de forma geral, como eu trouxe para vocês, todos esses procedimentos de qualidade, eles são essenciais para que uma empresa consiga se manter no mercado de trabalho. Sem essa qualidade, sem essas normas e procedimentos de qualidade, uma empresa dificilmente vai conseguir se manter muitos anos no mercado. Agora, sobre as normas e procedimentos de saúde e segurança, é aqui aonde essas normas elas são orientadas para saúde, certo? E segurança dos colaboradores, de vocês, de mim, de todos nós que trabalhamos em alguma empresa. E as principais normas são essas quatro: NR1, NR2, NR4 e NR5. NR significa norma reguladora, tá? Uh, eu vou trazer especificamente para vocês cada uma delas. Na NR1, deixa eu ajeitar aqui uma coisinha aqui rapidinho, certo? Que eu vi aqui agora, destaquei, mas enquanto isso eu posso ir falando para vocês. Na NR1, ela trata de forma geral sobre os aspectos que as empresas têm que seguir. O que é que ela diz? Toda empresa, certo, que seus trabalhadores estejam seguindo, certo, o regime da CLT, em outras palavras, quem tem a carteira de trabalho assinada, tá? Eles precisam, todas as empresas que têm trabalhadores com carteira de trabalho assinada, elas precisam seguir as NRs, as normas regulatórias.
todas as empresas, sejam ela pública ou privada, tá? Outro erro aqui. Seja ela pública ou privada, ela precisa seguir as NRs. Isso é o que trata a NR1. Na NR2, ela trata sobre a questão da uma inspeção. Toda empresa, antes de abrir suas atividades, certo? Ela precisa ter um aval, ela precisa que suas instalações, certo? Sua estrutura seja aprovada, tá? Então, se uma empresa vai abrir uma nova filial, ou se vai abrir uma nova loja, ou se vai abrir uma nova unidade, uma nova, sei lá, até se ela vai ser criada, tá? Ela, antes de abrir suas atividades, antes dela começar, ela precisa solicitar as aprovações das instalações. Então, isso geralmente é um serviço feito pelas prefeituras, são órgãos públicos que são responsáveis por fiscalizar se a estrutura daquela empresa, que aquela empresa montou, atende as normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, tá? Na NR4, nós podemos destacar a questão dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é a sigla SESMT, tá? SESMIT. Esse serviço, esse plano, tá? Ele deve sempre ser implementado na empresa, independendo, certo? Desculpa, dependendo do número de colaboradores e do grau de risco da atividade da empresa. Por exemplo, digamos que uma empresa trabalhe com a produção de, de algum composto químico, tá? Se você trabalhasse com algum tipo de composto químico, você precisaria sempre ter esses serviços especializados dentro da empresa. Caso ocorra algum tipo de contaminação, ou se uma empresa trabalha com produção e trabalha com maquinário pesado, se algum colaborador se machucar em alguma das máquinas, é preciso que haja esse tipo de serviço, certo? Esse plano ser implementado na empresa, tá? Todo esse plano e a NR4, ela traz o quê? O objetivo dela é o quê? É promover a prevenção de risco. Então, é sempre prevenir e proteger, certo, o trabalhador de riscos que ele tem ao desempenhar o seu trabalho na empresa, para sempre tornar a empresa um lugar seguro. Se a empresa tiver esse tipo de plano, e ela tem que ter, a depender do seu número de colaboradores, se for uma empresa que tem um número muito grande, certo, de funcionários, e desenvolve uma atividade considerada de risco, como, por exemplo, manutenção de maquinário, produtos químicos, tá? E a questão da insalubridade. Se vocês não sabem o que é insalubridade, salubridade é uma palavra que indica qual é o nível de o quão um ambiente, um lugar é saudável, tá? A insalubridade está ligado a isso. Na NR6, a última que eu trouxe para vocês, ela fala sobre os EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Aqui ela fala que toda a empresa, certo? Todas as empresas precisam, certo? Distribuir equipamentos de proteção individuais, EPIs, para os seus trabalhadores sem nenhum tipo de custo. O trabalhador não pode ter nenhum custo
para adquirir esses tipos de equipamentos. Mas nem todo trabalho precisa de EPI. Por exemplo, eu, como sou professor e trabalho dando aula para vocês, eu não preciso de um EPI. Por quê? Porque eu trabalho numa sala de aula. Mas, por exemplo, os outros cursos, tá? De mecânica, por exemplo, que tem no Senai, de eletroeletrônica, que trabalham com maquinários, eles precisam de máscara, de óculos, de luva, de bota, tá? Para quê? Para que isso consiga evitar problemas. Uma descarga elétrica, alguma faísca ou algum elemento cair no olho, certo? Então, a depender da atividade que você faz, certo? Se você precisar de um EPI, que isso, o EPI também está na questão das normas regulatórias, certo? Desses serviços, ele não pode em nenhum momento ser cobrado do trabalhador. Então, ele tem que ser entregue totalmente de graça, tá? Uma empresa que preza pela saúde e segurança, ela sempre vai estar protegendo o que é mais importante para ela. É o quê? É os colaboradores. Sem os trabalhadores, sem os colaboradores, uma empresa nunca vai conseguir atingir seu objetivo. Então, é protegendo os trabalhadores, é tornando a empresa um ambiente seguro que a empresa vai conseguir o sucesso, tá? E falando sobre ambiente, a gente tem da nossa aula de hoje o nosso último tipo de norma e procedimento ambiental, tá? Nas normas e procedimentos ambientais, as empresas, todas elas, independentemente do tamanho, independentemente da quantidade de funcionários, elas precisam ter um programa de prevenção de riscos ambientais, tá? Com esse tipo de plano, o que é que ele faz? Ele sempre objetiva preservar a saúde do trabalhador. Essas normas ambientais, elas estão altamente ligadas às normas e procedimentos de saúde e segurança, certo? Um ambiente seguro, como eu disse para vocês, é ideal não, é essencial para que uma empresa consiga sucesso, porque ela vai estar o quê? Protegendo os colaboradores, tá? E esse tipo de programa, o PPRA, ele tem que ser criado por técnicos e engenheiros de segurança, certo? Então, são um pessoal especializado nisso e também por médicos do trabalho. Então, são três tipos, técnicos, engenheiros e médicos, que são especializados em criar esse tipo de programa. Geralmente, certo? As empresas contratam pessoas de fora para criar esse plano. Porque isso geralmente é um plano que é criado para que você consiga abrir sua empresa ou para que você consiga algum tipo de segurança ou saúde necessárias para abrir a empresa. Então, isso geralmente esse tipo de plano PPRA, ele é desenvolvido por pessoas de fora da organização, de fora da empresa, tá? Protegendo os trabalhadores dos riscos ambientais, no caso, dos riscos da empresa, tá? No ambiente do trabalho, como, por exemplo, agentes físicos, certo? Algum objeto pontiagudo, agentes biológicos, como, por exemplo, substâncias químicas, certo? Biológicos e químicos, no caso. Alguns casos, por exemplo, empresas, um exemplo de um risco biológico. As empresas, elas precisam, certo? Uh, a depender da sua atividade, óbvio, mas de forma geral, uma empresa precisa garantir uma circulação de ar, tá? Para os trabalhadores. Para que isso, eles consigam sempre respirar um ar de qualidade. Porque imagine você trabalhando numa sala fechada, nem que seja numa mesa, num escritório, mas não tem nenhuma janela. Com o passar do tempo, o trabalhador pode começar a desenvolver uma síndrome de claustrofobia, tá?
são aquelas pessoas que têm medo de lugares fechados. Então, esse é um tipo de risco biológico. Os riscos químicos são, no caso de químicos concentrados, algumas substâncias que não podem ser inaladas, tocadas ou terem contato com olhos, pele, tá? E também sempre pensando que o PPRA vai proteger das consequências que os trabalhadores expostos, certo? No seu dia a dia, no seu trabalho, a esses elementos podem causar a ele, a depender do tempo e da intensidade. É sempre bom vocês terem em mente isso. Às vezes, algum tipo de atividade pode não ser prejudicial à saúde, mas a depender do tempo que você fica em contato e da intensidade de exposição de alguma coisa a você, certo? Isso pode, com o passar dos anos, se tornar prejudicial, tá? E por fim, pessoal, a gente vai para a nossa atividade, tá? Na atividade de hoje, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero uma coisa bem simples, eu quero que vocês pesquisem sobre outras NRs, outras normas regulatórias, tá? Nessas normas regulatórias, eu quero que você pesquise alguma norma regulatória, claro, né? Não pode ser as normas que eu trouxe na aula de hoje, a NR1, 2, 4 e 6, não pode ser nenhuma dessas quatro, tem que ser qualquer outra, tá? E eu quero sempre que vocês tragam normas diferentes das dos colegas, tá? Ah, professor, mas eu pesquisei uma e meu colega pesquisou uma igual. Tudo bem, tudo bem. Mas se vocês verem no aplicativo, vocês conseguem ver as respostas dos colegas. Nessa atividade, eu vou deixar que vocês vejam, tá? Vocês vão conseguir ver as respostas dos colegas e vocês vão conseguir saber quais são a que ele usou. Se tente sempre evitar usar a mesma norma do colega, porque o objetivo dessa atividade é que vocês pesquisem e descubram novas normas regulatórias, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar uma norma regulatória nova, vocês vão dizer qual é a NR4, NR2, NR3, NR11, vocês vão dizer qual é, tá? Eu quero o número dela. Vocês vão dizer o que ela é, tá? Aí, quando você disser qual é a norma, vocês vão dizer sobre o que trata aquela norma, o que é que ela fala, do que é que ela trata, tá? Vocês vão escrever. Vocês podem responder essas três coisas em um texto só. Se vocês quiserem responder as perguntas separadas, por exemplo, qual é a NR8? Aí, do que ela fala de segurança nisso, nisso, nisso. E, e no 3, como essa NR pode afetar o trabalho? Vocês podem responder de forma separada ou podem responder de forma conjunta. Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, tá? Na terceira pergunta, eu quero que você pegue essa NR, e é por isso que é importante você pegar NRs diferentes dos outros colegas. Eu quero que você pegue essa NR, certo? E você fale como essa NR, o que essa NR poderia afetar na empresa onde você trabalha. Então, você pesquisa uma NR, diz qual é ela, diz do que essa NR fala e relaciona essa NR à sua empresa. O que ela mudaria na sua empresa, o que a empresa teria que fazer para atender a essa NR, entendeu? Então, façam isso e me respondam até, certo? Até, eu vou dar um prazo um pouco menor para essa atividade, que eu estou postando a aula hoje. Vocês vão ter que me responder até quarta-feira da próxima semana, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula e se cuidem. Agora deixa eu. Façam a atividade, façam a atividade. Tchau, pessoal.